Olá, pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com amigos e colegas. Ajudem o canal a crescer. Hoje vamos dar a continuidade nas aulas de microeconomia. Nós, esta aula, já vamos iniciar a analisar a função custos de produção. Então, é que nós vamos tentar entender um pouco sobre a função de custos de produção. Então, vamos a isso. Então, estando aqui, nós, na função de custo de produção, nós temos de curto prazo e de longo prazo. Então, fica impossível analisarmos numa só aula as duas. Vamos iniciar com o curto e depois vamos ao longo. Então, como nós temos numa das aulas que a função de custo de produção ela tenta analisar as quantidades produzidas e os custos suportados dos insumos. Então, nós tentamos analisar essas as duas vertentes. Então, nós aqui temos, trouxemos algumas fórmulas para tentarmos entender bem sobre isso e custos. O que é o custo total? O que é o custo fixo? O que é o custo variável? O que é o custo variável médio? O que é o custo marginal e muito mais. Aqui nesta aula nós vamos ver isso e temos também um exercício onde vamos resolvê-lo. Então, nós temos aqui custos de curto prazo. O custo total, que é o CT, é igual ao custo fixo mais o custo variável. O custo fixo, nós como temos aquele custo que não altera, é o custo que se mantém. Se estamos a produzir ou não, o custo fixo está lá. O custo variável é aquele que vai alterando consoante a produção. Depois temos o custo fixo médio, que nós pegamos o custo fixo total e dividimos pelas quantidades produzidas. Depois nós temos aqui o custo variável médio, onde nós vamos pegar o custo variável médio e dividimos pela produção. Então, e temos aqui o custo médio, que é o custo total que divide pela produção. E aqui, o outro lado, também temos que o custo médio é igual ao somatório do custo variável médio mais o custo variável mais o custo fixo médio. Então, somatório destes os dois, nós temos o custo médio. E aqui temos o custo marginal. O custo marginal vem mais analisar a variação quando nós estamos a sair, por exemplo, de produzir uma tonelada para duas. Ele que foi a variação, o custo. Então, vem analisar isto. Então, nós temos aqui que o custo marginal é igual à variação do custo total em relação à variação da quantidade, ou o custo total é igual à derivada do custo total em relação às quantidades. Então, nós temos aqui o nosso seguinte exercício. Este é o nosso exercício aqui. Nós temos aqui dada a seguinte função. Custo total é igual a 500 mais Q elevado a 3 menos 15Q ao quadrado mais 300Q. Então, essa é a nossa função. A seguir estão as questões. Então, vamos iniciar já a responder a questão A. Diz assim: A. Trata-se de uma função de curto prazo ou longo prazo. Então, é uma questão onde nós vamos pegar a nossa função, esta inicial aqui, e vamos analisá-la
a dizer se é de longo ou curto. É muito simples, já podemos analisar isso. Onde nós temos as aulas, nas funções de curto prazo, existe pelo menos um fator que é fixo, que não varia. E mesmo nós variamos a produção, o custo mantém-se o mesmo. E aqui nós podemos observar o 500. Este 500 aqui, ele é fixo, nem mesmo que nós variamos a produção, o 500 se mantém. Então, só por isso, logo conseguimos analisar que é uma função de curto prazo. Se fosse de longo prazo, todos os dados seriam variáveis. Teria aqui uma incógnita aqui. Então, já respondemos a questão A, que é de curto prazo. Ok. B. As expressões do custo variável, o custo fixo, o custo fixo médio, o custo médio, o custo variável médio, o custo marginal. Então, aqui nós vamos se basear com a função para encontrarmos essas variáveis. Mas, como não temos muito espaço, vamos aqui apagar aqui essa parte para tentarmos perceber melhor sobre isso. Então, vamos aqui iniciar a responder a linha B. Ok. Então, respondendo aqui a linha B, eu vou parar aqui deste lado para poder ter mais agilidade na escrita. Aqui, vamos, por exemplo, iniciar a linha B. Está aqui. Nos pedem a linha B o custo variável. Sim, o custo variável. Custo variável. Então, nós olhamos para a nossa função. Aqui, esta é a total. Nós temos que o custo total é o somatório, o custo fixo e o custo variável. Então, nós já conseguimos analisar que o 500 é a parte do custo fixo. Então, a parte do custo variável só pode ser única. Pode ser só Q ao cubo menos 15 Q ao quadrado menos 300 Q. Então, essa é a parte que representa o custo variável, a nossa função. A parte que representa o custo fixo. É muito simples. É somente o 500. O custo fixo médio, a parte do custo fixo médio, nós já sabemos que é o quê? Está aqui, é o custo fixo total e divide pelas quantidades. É pegarmos assim, é ser assim. O custo fixo total é o 500 e divide pelas quantidades. Então, está aqui a nossa função. E depois nós temos aqui, então, já respondemos esta, esta e esta. O custo médio. Muito simples. Nós já temos o custo médio igual. Está aqui que o custo médio é o custo total e divide por quê? Então, nós pegamos aqui o quê? O custo total, que é o custo total, que é o 500, mais Q ao cubo, menos 15 Q ao quadrado, mais 300
que isso tudo se divide por quê? Então, deixa pegar aqui. Então, aqui já podemos dizer o seguinte, que o custo médio é igual. Aqui é muito simples. Ficamos com o 500 que este corta aqui, fica mais que ao quadrado, menos este, o que também corta aqui novamente. Ficamos aqui com o 15 que e este com este ficamos mais 300. Então, esta é a nossa função de custo médio. Então, nós já respondemos aqui o custo médio. Em seguida, nos pedem o custo variável médio. É simples. Nós já temos aqui que o custo variável médio é igual ao custo variável total sobre quê? E o custo variável total nós já achamos aqui. É este. Então, aqui é só dizendo assim o seguinte. É só dizendo assim que ao cubo menos 15 que ao quadrado menos 300 que isso tudo e divide por quê? Então, ficamos aqui como nós temos este corta, ficamos com que ao quadrado, este corta, ficamos com menos 15 que este com este, ficamos com menos, vou só apagar aqui, com menos 300. Então, essa é a nossa função do custo variável médio. E, em seguida, por último, vamos aqui achar, já temos aqui o custo marginal. Como nós temos aqui o custo marginal, aliás, este já posso apagar. Como nós temos aqui que o custo marginal é igual à derivada do custo total em relação a quê? Então, nós pegamos o custo total, que é o 500, mais que é ao cubo, menos 15 que é ao quadrado, mais 300 que é isso tudo a derivada em relação a quê? Então, aqui nós temos, aqui não temos o quê? Então, isso é zero, a derivada. Então, aqui temos o quê? Ficamos com o 3 que ao quadrado, reduzimos aqui um expoente, menos, aqui ficamos com o 2 e passa para aqui, ficamos com o 30 que aqui ficamos com mais 300. Então, essa é a nossa função de custo marginal. Então, nós aqui já respondemos, já a linha A e B já estão respondidas, essas as duas linhas. Então, em seguida, nós temos aqui C. Estou a resolver assim, estou a tentar aproveitar mais o espaço. E desculpem. O C nos pede a partir de que volume e produção começa a atuar a lei dos rendimentos e lei a partir
a partir daqui, volume de produção, começa a atuar a lei dos rendimentos a partir dos rendimentos decrescentes. Então, onde é que começa a atuar isso? Então, começa a atuar no ponto onde nós temos, preste bem atenção, o custo marginal, onde nós vamos derivar o custo marginal e igualar-lhe a zero. Então, é o ponto onde o custo marginal atinge o seu máximo. Então, este ponto onde o custo marginal atinge o seu máximo é o ponto onde começa a atuar a lei dos rendimentos decrescentes. Então, como é que nós vamos efetuar isto? Então, isso nós pegamos essa nossa função do custo marginal, temos assim 3Q ao quadrado menos 30Q mais 300. Derivamos isso, igualamos a zero. Então, derivando isso, ficamos aqui com 6Q menos 30 igual a zero. Então, dando a continuidade com isto, ficamos com 6Q igual a 30. Então, ficamos com Q igual a 30 e divide por 6 e que isto nos dá, ficamos aqui com o 30 e divide por 6, isso nos dá 5. Então, a quantidade é 5. Então, além de pedir isso, nos pede ainda mais qual é o custo fixo neste ponto, qual é o custo variável neste ponto e qual é o custo médio neste ponto e qual é o custo fixo médio, qual é o custo médio, qual é o custo variável médio, qual é o custo marginal médio neste ponto. Então, apago aqui para ter mais espaço. Isto aqui é muito simples. Nós vamos se basear com tudo isso que calculamos aqui. Primeiramente, nos pede qual é o custo fixo neste ponto. Nós já dissemos que o custo fixo é igual a quanto? É igual a 500. Não altera. O custo variável neste ponto, nós pegamos essa função aqui do custo variável, onde nós temos aqui Q ao cubo menos 15Q ao quadrado menos 300Q. Então, vamos substituir pelo 5. Então, eu posso colocar aqui custo variável é igual a 5 ao cubo menos 15 vezes 5 ao quadrado menos o 300 vezes 5. Isso é igual a quanto? Então, ficamos aqui com 5 ao cubo menos 15 vezes 5 ao quadrado menos 300 vezes 5. Ficamos aqui com... Deixa-me colocar um jeito correto. 5 ao cubo menos o 15 vezes 5 ao quadrado menos 300 vezes 5. Ficamos aqui com 1 menos 1.750. Então, aqui neste ponto, o nosso custo variável é negativo. Então, em seguida, nos pede o custo fixo médio. Nós já temos aqui que o custo
fixo médio igual a 500 por Q. Então, ficamos aqui com o 500 e divide por 5 e ficamos aqui com 100. E depois, ainda neste ponto, nos pede o custo médio. Eu posso dar a continuidade aqui. O custo médio é igual. Nós já achamos aqui o custo médio, onde nós temos que o custo, aliás, o custo médio está aqui, onde nós temos que é 500 sobre Q mais Q ao quadrado menos 15Q mais 300. Então, aqui temos que o custo variável médio é igual ao 500 e divide. Se formos a ver aqui, em vez de irmos a todo este procedimento, nós temos aqui esta fórmula que nos diz assim: o custo médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Se vocês forem a observar aqui, é a nossa parte, o custo médio que nos deu 100. Então, já podemos colocar aqui 100. Em seguida, seria mais. Podemos observar que esta parte aqui representa o nosso custo, variável médio. Então, e o nosso custo variável médio é este. Nós aqui não calculamos, ainda não achamos o nosso custo variável médio, então podemos substituir, onde vamos ficar aqui com Q, substituímos com 5 ao quadrado, menos o 15 vezes 5, mais o 300, por causa de espaço. Então, ficamos com o custo médio igual, calculando isto tudo, ficamos com 100 mais 5 ao quadrado menos 15 vezes 5 mais 300. Ficamos aqui com um custo médio de 350. Então, já achamos o custo médio. Agora, vamos achar já o custo variável médio, onde nós já temos aqui a parte, o custo variável médio, que é essa outra parte, que é Q ao quadrado menos 15Q mais o 300Q. Então, substituindo aqui, ficamos com 5 ao quadrado menos 15 vezes 5 mais o 300. Logo, aqui nos dá um valor de 5 ao quadrado menos 15 vezes 5 mais 300. E ficamos aqui com um valor de 250. Este é o nosso custo variável médio neste ponto. E, em seguida, por último, o último pedido, aqui nos pede o custo marginal neste ponto. Nós já temos aqui o custo marginal, que é este, que nós achamos
aqui, que é o 300Q ao quadrado, menos o 30Q, mais 300. É só questão de substituir. Ficamos aqui com 3 vezes 5 ao quadrado, menos 30 vezes 5, mais o 300. E nós temos aqui um valor de 5. 3 vezes 5 ao quadrado, menos o 30 vezes 5, mais o 300. Ficamos aqui com o 225. Então, quando nós, aqui neste ponto, onde Q nos dá 5, nós vamos substituir com a nossa função e assim nós encontramos os valores reais de cada custo. Então, assim nós já respondemos a linha C. Agora vamos responder a linha B, aliás, linha D. Posso apagar aqui e aproveito o espaço. Então, vamos aqui o seguinte: C resolvido, B resolvido. Agora vamos a D. Então, a linha D é o seguinte: em que volume de produção atinge-se a eficiência técnica? Qual é o custo fixo, o custo variável, o custo fixo médio, o custo médio e o custo variável médio, o custo marginal neste ponto. Então, aqui é o seguinte: nós atingimos a eficiência técnica no ponto onde o custo variável médio atinge o seu máximo. Então, nós temos o ponto de eficiência técnica é no ponto onde o custo variável médio é igual ao custo marginal. Então, neste ponto, onde o custo variável médio é igual ao custo marginal, então o ponto onde nós atingimos a eficiência técnica. Então, para chegarmos àquilo, nós derivamos o custo variável médio e igualamos a zero. E o custo variável médio é este que nós já achamos, a linha B. Então, aqui nós dizemos o seguinte: abrimos o parênteses e dizemos que é ao quadrado menos o 15Q menos o 300, derivamos, igualamos a zero. E esta derivada aqui fica 2Q menos 15 é um número, é zero, ficamos assim. Então, ficamos aqui com 2Q igual a 15 e o Q é igual a 15 e dividido por 2 e aqui nós ficamos com 7,5. Então, este ponto, as quantidades são aquelas. E aqui o procedimento é o mesmo. É questão de substituir a nossa aqueles pedidos. Então, eu posso apagar essa linha C. Acredito que já tiraram um print para respondermos os outros pontos.
o quadro é pequeno, então estou a tentar gerir o quadro. Então, já, já vamos dar a continuidade. Então, já encontramos as quantidades. Então, ali já nos pergunta qual é o custo fixo. O custo fixo mantém o mesmo custo fixo, ainda igual a 500. É por isso que ele é o custo fixo, não altera. Então, ficamos aqui com o custo variável. O custo variável é este aqui, que é ao cubo menos 15, que é ao quadrado menos o 300, que é. E substituímos isso. Ficamos aqui com 7,5 ao cubo menos 15 vezes 7,5 ao cubo menos 300 vezes 7,5. O custo variável é igual. É só colocar isso na máquina. 7,5 elevado ao cubo menos o 15 vezes 7,5 ao quadrado. Ficamos com 7,5 ao quadrado menos o 300 vezes 7,5. Ficamos aqui com um valor negativo, o custo variável. Ficamos aqui com menos 2.671,875. Então, este é o valor, o custo variável neste ponto. Então, em seguida, o exercício nos pede o custo fixo médio, onde nós já tínhamos achado aqui que temos que o custo fixo médio é igual a 500 e divide por Q. Então, ficamos com o 500 e divide por 7,5 e nós temos aqui o 500 e divide por 7,5. Ficamos aqui com o 66,67. Em seguida, nós temos aqui o custo médio. Mas a gente encontramos o custo médio. Já achamos este. Vamos achar este e depois vamos voltar novamente, achamos o custo médio. Então, o custo variável médio é igual. Nós já temos aqui a equação, o custo variável médio, e ficamos com Q ao quadrado menos 15 Q menos 300. Logo, o custo variável médio é igual. Substituímos aqui ficamos com 7,5 ao quadrado menos o 15 vezes 7,5 menos o 300. Então, o custo variável médio é igual. Ficamos com 7,5 ao quadrado menos o 15 menos o 15 vezes 7,5 menos 300. Ficamos aqui com um custo variável negativo, menos 300 e 500, não, menos 356,7
25. Então, já temos. Agora é que vamos achar o custo médio. E nós já temos que o custo médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. E se formos aqui analisar o custo variável, o custo variável médio é igual a 500 dividido por Q, que representa o custo fixo médio, e essa parte aqui mais Q ao quadrado, menos 15Q mais 300, é essa parte. Então, nós podemos só dizer que o custo médio é igual, onde vamos pegar aqui o 66,67, mas como o custo variável médio é negativo, ficamos com menos 356,25. Então, o custo médio é igual. Aqui ficamos com 66,67 menos 356,25. Ficamos aqui com menos 289,58. Então, já temos aqui. E por último, nós temos aqui o custo marginal. E que nós já encontramos aqui o nosso custo marginal, onde nós temos igual ali a 300, a 3Q ao quadrado, menos 300, aliás, 30Q, mais 300. Então, ficamos com o custo marginal igual a 3 vezes 7,5 ao quadrado, isto, menos o 30 vezes 7,5 mais o 300. O custo marginal, aqui neste ponto, é só colocar isto na máquina, é 3 vezes 7,5 ao quadrado, menos 30 vezes 7,5 mais 300. Aqui ficamos com 243,75. Então nós temos que nós encontramos a eficiência técnica num ponto onde o custo variável médio é igual ao custo marginal. Então, deixa-me ver aqui, confirmar exatamente os cálculos. Ao quadrado, menos 15 vezes 7,5 menos 300 dá exatamente isto. Dá exatamente isto. E aqui dá isto. Nós podemos ver que os valores são... Nós podemos observar que os valores são diferentes. Como os valores são diferentes, não são iguais, nós temos que o ponto de eficiência técnica não existe. Então, mais ou menos essa a ideia que queremos trazer aqui sobre a função de custos, sobre a função de custos de produção, quando se trata de curto prazo. Então, a longo prazo, vamos também trazer, junto com exercício, para podermos entender qual é que é a ideia dos cálculos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like, compartilhe os vídeos com amigos e colegas, ajude o canal a crescer. Até a próxima aula.